na mesma linha, cumprimentar esse outro companheiro, prefeito que já foi de São Vicente, muitos anos atrás, muito jovem, já visionariamente percebia o drama do jovem, da falta de alternativa do jovem, que acaba virando presa fácil do gavião do narcotráfico. E o Márcio França tem políticas pioneiras ali em São Vicente que o qualificaram para virar esse quadro nacional que chega a governar o grande estado de São Paulo e que hoje, não é, pode nos liderar numa vitória que terá repercussão histórica para a cidade de São Paulo, que precisa muito, não é, e para o Brasil, que virá a partir desse estado locomotiva da nação, não é, um caminho novo sendo construído por entre os ódios que reduzem a percepção da vida. Quero cumprimentar os nossos líderes no parlamento, não é? Nosso companheiro Molon, que nos enche de orgulho, liderou a oposição até recentemente. É um quadro desses que a gente vai ouvir falar ainda por muitos anos, porque tem a decência, o preparo, a qualificação, a disposição para o trabalho, a fidelidade, a coragem, que são atributos de um grande líder, de um homem de Estado que estão rareando na vida brasileira. E no mesmo passo, embora em casa os elogios precisem ser menores, esse jovem talento pernambucano, Volney Queiroz. E por falar em Pernambuco, abraço com muita alegria o nosso governador Paulo Câmara, meu querido amigo. Estou revendo aqui. Teve os 2 primeiros casos de coronavírus, felizmente vindos da Itália, não são de contaminação local, mas já está tudo pronto lá, competente governador que é. Enfim, o nosso companheiro Carlos Lupe tem esse coração generoso e ele acaba criando álibis para as minhas palavras duras. Mas eu, para encaminhar com a brevidade necessária e a prudência que o momento pede, eu diria que essa reunião acontece num lugar que é a um só tempo, São Paulo, o epicentro da mais grave crise brasileira contemporânea e é a um só tempo o mesmo lugar por onde o Brasil precisa achar o caminho para sair da crise. Não há saída para a crise brasileira sem uma equação econômica e política que compreenda as questões de São Paulo. O que eu quero dizer num brevíssimo resumo, embora eu não possa deixar essa ocasião histórica passar sem essa reflexão. No ano passado, sob a liderança da atual quadra política brasileira, São Paulo viu fecharem-se 2.325 indústrias. No ano de 2019, números oficiais da Fiesp, foram fechadas 2.325 indústrias. A conta é de que se fecham 1.000 empregos industriais por mês em São Paulo. Não é só na capital, cinturão do ABC, enfim. E isso é a sequência agravada de um fenômeno que vem destruindo o tecido econômico brasileiro. O Brasil, no ano de 1980, representava 12 vezes a produção da China. Isso é ontem, meus compatriotas, isso é ontem. Olha o tamanho e a extensão e a velocidade dessa tragédia, para a gente não ficar culpando o coronavírus pelo espasmo de hoje. E sabe quanto era a indústria em 1980? 1/3 do PIB brasileiro, Márcio. Hoje está se aproximando de 10%. Nunca houve na história do capitalismo mundial tal destruição veloz e complexa de um tecido produtivo. E o que é grave, gravíssimo, e nos traz ao tempo presente, é a gravíssima transcendência desse nosso encontro e da importância da vitória sua aqui, Márcio. É que a elite de São Paulo, vendo o nosso Estado e o nosso país agonizar desta forma, bate palmas sistematicamente para a modelagem econômica que produz esse desastre. Com todo respeito, os atuais governantes de São Paulo, não cabe a mim, embora nascido ali no interior, em Pindamonhangaba, e criado no Ceará, eu sou um brasileiro, né, que pegou o pau de arara no caminho inverso, não é a minha reflexão hoje criticar as lideranças de São Paulo. Mas, francamente, dizer amém a um projeto, a um modelo econômico que destrói e que produz aquilo que nós conhecemos, que é o desemprego em massa, que é a informalidade absolutamente agravada, sem precedentes, em que metade dos brasileiros são obrigados a viver com R$ 413 por mês, enquanto se culpa os encargos sociais sobre o trabalho ou o próprio custo do trabalho, como se isso fora a responsabilidade dessa tragédia. Ora, o salário hora chinês já é mais alto do que o salário hora brasileiro. Não é perseguindo trabalhadores, aposentados, constrangendo políticas públicas com exotíssima providência, sem precedente no mundo, de congelar por 20 anos o investimento público, meu caro Serafim. Meu caro Beto Albuquerque, que representa com muita galhardia a gente Gaudéria. 20 anos estão proibidos os brasileiros de expandir o gasto. Nascem 2 milhões de bebês por ano no nosso país.
Me digam um país do mundo que tenha feito tal aberração para que a gente possa dizer, não, vamos imitar porque a consequência é boa. E o país amarrado, como estamos hoje. Como é que nós vamos sair disso? É por algum algoritmo? Haverá o anúncio de algum aplicativo? Algum robô sofisticado vai consertar essas coisas? A inteligência artificial vai elaborar? Não, só tem uma saída. E a gente humildemente tem que mostrar isso para o povo, que é a política. E a política é feita com ideia. Porque budejar, botar defeito no aniversário, eu até sou chegado no esporte, não é? Elogiar os amigos e tal, isso é uma parte relevante, né, da política. Mas é preciso consertar a equação com inteligência, substituir o preconceito, a interdição ideológica, os ódios superficiais, sem causa, né, para poder comover de volta o nosso povo, especialmente a nossa juventude. E para além da ideia, há que se ter o exemplo. O exemplo, porque o discurso político sem causa, o discurso político sem a demonstração coerente daquilo que é a distância entre o falar e o fazer, e a militância. Pois essas três virtudes, elas se consolidam em Márcio França, a quem eu conheço de longa data, parlamentar experiente, prefeito municipal experiente, governador de estado experiente, tem uma habilidade que um dia, na outra encarnação, eu ainda conseguirei ser, que é o que o Lupe tem também, a habilidade do diálogo, da costura, da inteligência, da habilidade, da delicadeza, nunca quebrou a palavra num compromisso, enfim, tem todos os dotes. Nos lidere, seja prefeito dessa cidade, faça esse bem ao Brasil. França, prefeito é Márcio França. Prefeito é Márcio França. Muito bem. Então, bem, amigos, agora já agradecendo a todos que estão presentes aqui, e há muitos que gostariam de estar, mas não estão, mas terão a oportunidade durante a campanha, neste ato simbólico e histórico do nosso partido e do PDT aqui na capital paulista. Nós queremos dizer que este companheiro que nós estamos aqui tentando eleger, e vamos eleger a prefeito da capital São Paulo, é um companheiro que, para nós socialistas, é um dos melhores quadros do nosso partido, é uma pessoa que, como prefeito, foi reeleito com 93% dos votos válidos, que eu estou para encontrar alguém que tenha sido reeleito com esse percentual, então não precisa comentário, que em todas as funções como deputado, como líder do PSB, como dirigente do PSB, que é permanentemente, tem no nosso coração um agradecimento muito grande. E eu tenho certeza que estou transmitindo o sentimento de todos os dirigentes e toda a militância do PSB, Márcio, para você, que nós somos muito agradecidos pela sua permanente coerência, que tem até essa altura o único partido da sua vida, desde a juventude, e um dirigente extraordinário, você, como Beto Albuquerque, o Hollenberg e alguns outros. Nós estamos aqui neste ato simbólico para expressar essa nossa alegria, nossa vontade, nosso desejo de daqui de São Paulo partir um sinal para o Brasil, que terá desdobramento no futuro próximo, se Deus permitir e nossa ação for consequente, e eleger você prefeito de São Paulo, juntamente com o PDT e outros partidos e companheiros que se agreguem. Estamos apenas dando o primeiro passo e você vai dar a sua palavra para todos nós. Com muito prazer, companheiro. Bom dia a todos. Quero, claro, agradecer a todos vocês. Eu sei que nós estamos no meio de uma reunião da Executiva Nacional. Carlos fez essa gentileza. Agradecer, evidentemente, todos os dirigentes do PDT. Mas nós temos tantas pessoas aqui importantes, né, amigos de tantas datas que eu revejo, outros que eu vejo agora, que eu vou pedir licença para todos vocês para cumprimentar a pessoa que, para mim, é mais importante que a minha mulher que está aqui hoje, né? Porque nós estamos juntos há 40 anos. E eu sempre falo, e como é difícil você convencer as pessoas que convivem com você para também, junto com você, sonharem sonhos que, por vezes, são só seus, não são das pessoas. As pessoas que convivem com a gente, por vezes, têm outras ideias também, têm outras vocações, não é? E cada vez que a gente faz uma opção, ela sabe que, naturalmente, a opção é por mim e por ela, mas a gente faz porque ambos acreditamos no inconformismo das coisas que acontecem errado por falta de oportunidades. Basicamente é isso, né?
a minha vida, eu fui um privilegiado, né? Eu tinha uma condição pessoal boa de família, né? Diferente até da dela, com tanta dificuldade que teve, mas o tempo nos levou a ficar incomodados com a situação que a gente vive, né? Eu vim de uma origem de uma cidade que tem o menor orçamento per capita do estado de São Paulo, uma cidade muito pobre, com muita dificuldade, e a gente viu aquilo na prática acontecer. Ainda dizia ontem para o Ciro à noite que anteontem eu recebi umas mães, e parece até um pouco do destino, porque já tinha acontecido isso uma vez lá conosco em São Vicente, umas mães que essa semana a prefeitura fechou mais um centro importante de recuperação de pessoas deficientes, de fisioterapia, enfim, completando um ciclo de fechamento de serviços públicos, que há 2 semanas atrás até postei, porque a mãe foi nos procurar, que ela tem um filho autista, grave, severo, e a criança morde o braço e arranca pedaço todo dia, e eles fecharam mais uma escola de criança autista aqui na cidade. Veja, se a gente vai ter que fazer economia, que a gente vai ter que encaixar orçamentos, nós vamos ter que fazer uma conta financeira que todo mundo tem, o governador Paulo tem, todo mundo que é governador sabe, prefeito também, mas, sinceramente, não é possível que as pessoas sejam insensíveis. A insensibilidade numa condição dessa é um negócio hediondo, porque ir lá, como aconteceu essa semana passada, no litoral de São Paulo, onde nós estamos lá chorando, mais de 50 pessoas mortas, soterradas, porque moram em situações que não deveriam morar. E o governador vai lá e fala que só acontece isso porque nós não somos, se fosse um lugar do primeiro mundo, como nos Estados Unidos, não aconteceria. Isso é uma ofensa para as pessoas. As pessoas não moram lá porque elas querem. Foi o que sobrou para elas poderem sobreviver. Foi assim que as pessoas, nós temos que compreender que as pessoas não têm as condições. Quando eles falam que vão, eventualmente, começar a cobrar, por exemplo, de serviços públicos, eles não têm noção que as pessoas não têm o dinheiro para pagar aquele valor. Não, mas eu vi essa expressão, mas 100, 120 reais toda a família tem. Elas não têm, criatura. Como eles não vivem nem minimamente essa realidade, eles não acham. Então, no fundo, não é que eles estejam só errados. Eles vivem em outra lógica, em outro mundo. E aí é que é a grande diferença da gente. A separação tradicional da orientação original, de esquerda, direita, enfim, se as pessoas entendessem como é que foi feita essa primeira separação, quando nós saímos daquela época antiga, que as pessoas acreditavam que para ter comando tinha que ser uma coisa de Deus, nós passamos uma segunda leva, onde as pessoas misturavam a igreja e o Estado numa coisa só. Então Deus é que fazia as coisas. Se desse errado era Deus, se desse certo era Deus. Quando nós mudamos isso, nós mudamos para um outro sistema, onde as pessoas escolhem. Aí nós pensamos nesse formato de república. E ali sentavam do lado daqueles que acreditavam que não podia acontecer, porque tudo era predestinado na vida, sentavam à direita. E os outros que achavam que podia mudar, sentavam à esquerda. Essa era a grande divisão do inconformismo. Era só isso que fazia a separação. E aí, amigos, sinceramente, eu acho que tem muito mais gente que acha que é uma coisa e, na verdade, é outra. Porque eu não creio que as pessoas sejam instintivamente más. Acorda de manhã cedo, eu quero fazer o mal. As pessoas são conduzidas e aí o que acontece muitas vezes? Não sabem como reagir a essa condução por conta do destino. Nós temos uma tarefa. A tarefa de não é só reagir. Começou esse processo, eu passei praticamente 1 ano conversando com a Lúcia, enfim, porque por vezes você fala, será que esse negócio vale a pena? Você vai chegando numa certa idade, né? Você vai ficando mais velho. Aí eu olhava lá nas redes sociais e tal, e dizia, de onde é que uma pessoa como o Ciro alcança a força para começar tudo de novo,
e vai de escola em escola, e faz palestra, e não sei o quê, e eu vejo a universidade, e ele fala com o mesmo entusiasmo como se tivesse 16 anos, 18 anos. Né? Então eu digo, a gente não tem o direito de não acreditar. O Eduardo usou essa expressão, né? Foi a última frase linda dele, naquele Jornal Nacional, ele falou, a gente não vai desistir do Brasil. Então nós não vamos desistir do Brasil. Eles podem fazer o que quiserem, eles vão sempre saber o seguinte, haverá sempre alguém que vai encontrar um caminho, Aqui em São Paulo, eu acho que serve para todo mundo no Brasil, a gente está encontrando esse caminho. E a gente não acha que ninguém é nosso inimigo, que ninguém... Apenas nós queremos ter a oportunidade de sair dessa lógica de que existe um lado vezes o outro. Não é 100% verdade. Os lados que existem mesmo é a insensibilidade e a sensibilidade. Enquanto a gente existir, vai haver sensibilidade. Você pode ter o que você quiser, mas você sempre fica incomodado quando você vê as coisas acontecendo com tanta distorção, com tanta diferença. Por quê que uma criança que nasce aqui nesse bairro que nós estamos, vai viver até os 85 anos, e por que se ela estiver lá em Cidade Tiradentes, ela vai nascer e vai viver com 55 anos? Por que ela está condenada a morrer com 55 anos, se ela daqui pode viver até 85 anos? Isso não está certo, não é justo. Por que aqui tem que ter 50, 100, 200 cinemas, 20, 30 universidades? E outro dia, na Zona Leste, eu perguntei para umas crianças, quem daqui já foi ao teatro? 20 meninos. Ninguém. Aí eu, constrangido, porque eu achei, não, eu acho que eu perguntei muito, teatro já é muito... Eu falei, quem já foi ao cinema? Só 10%. 2 meninos de 20 já tinham ido para o cinema. Não é possível que não tenha gente em São Paulo que nunca foi ao cinema. Tem um monte de gente que nunca foi ao cinema. Tem um monte de menino que não tem essa chance. Agora, será que é tão complicado assim? Permitir que as pessoas possam ir ao cinema? E o cinema fica fechado em tantos horários? Será que é tão difícil assim? Não é tão difícil. É preciso ter vontade política. E aí, todo mundo sabe, não é falta de recurso. Não é falta de recurso, é falta de vontade política. Porque todos nós sabemos que tem que ter responsabilidade, tem que encaixar, enfim. Mas quando você prioriza uma coisa ou outra. Por exemplo, um exemplo mais simples dos simples. Eu sei que tem que apertar, que tem custo, enfim. Mas quando no ano passado o governador Dória assumiu o mandato, o deputado Rafael está aqui, o deputado Caio, eu sei que todos os outros deputados estaduais, Rafa, e enviou para a Assembleia um projeto para reduzir o ICMS dos combustíveis de avião, TAM, Gol e Azul. Diminuíram 50% do que eles pagam por ano, por mês, de ICMS. No caso de São Paulo, eles pagavam 900 milhões de reais. Eles passaram a pagar 450, metade. A pergunta é, e o povo, o que ganhou com isso? Não, mas é que isso gera emprego, porque eles podem... Enfim, mas não dá para dividir isso um pouco com essas pessoas que estão fechando escola de autista? Não dá para permitir um pouco? Dá para você andar no centro de São Paulo, a vergonha que a gente passa, essa multidão, nós estamos com 27 mil pessoas hoje morando nas ruas de São Paulo. É uma cidade. Muitas cidades do Brasil não tem 27 mil pessoas. Essa cena, todos os dias, esses meninos sem nenhuma perspectiva. Nada de perspectiva. Qual é a chance que tem um rapaz de 17 anos de poder fazer um movimento qualquer? Se ele não tem, se a gente não consegue emprego para quem tem experiência, imagina para um rapaz de 17, 18 anos. Então, essa iniciativa, por exemplo, que a gente fez lá, e que nós tínhamos feito aqui no governo de São Paulo, nós começamos juntos, fizemos em poucos meses 30 mil meninos no estado de São Paulo, em várias cidades, para testar, o Marco acompanhou, enfim, para dizer o seguinte, primeiro ato do governador, suspende o programa, porque é um programa que vai vincular com o março. Mas, sinceramente, não é possível que a pessoa seja insensível. Mas são. Não fazem por mal, mas são. Porque não tem essa visão, não tem essa vivência, e, sinceramente, não acham que é um número. É um número. É como se você soubesse agora que teve um problema grave lá, não sei aonde, na Indonésia, que morreram 15 mil pessoas. É chato e tal, mas é tão longe que eu nem me dou conta. Tem gente que acha que nasceu aqui por azar. Que eu tenho um problema de DNA. Ele nasceu aqui no Brasil só. Como se ele não fosse de verdade, não tivesse a ver com isso. Porque ele não se sente brasileiro. Ele não se comove com o problema das outras pessoas brasileiras. Claro, a pessoa, na verdade, quando ela fala, é os Estados Unidos, coitado, eles não têm noção. Dá a impressão que os Estados Unidos têm um país frágil, um Estado fraco. Os Estados Unidos não tem nada de fraco. E nem o Estado é fraco, o Estado americano é forte, é poderoso. É ao contrário do que eles estão falando. É ao contrário.
Um Estado fraco vai ter, na verdade, políticas fracas, políticos que são desmoralizados, as pessoas que ninguém confia. É isso que nós produzimos. Ou seja, se os líderes estão desmoralizados, se a política está desmoralizada, nada presta, então aí nada presta. Tudo bem. E aí, para nós tem que ter um Estado fraco. Para eles tem que ter um Estado forte. Agora, é claro, meus amigos, isso também tem os seus interesses econômicos. Claro, a gente compra e a gente vende. Se a gente é fraco, a gente não tem força para nada. Se a gente é forte, a gente tem força. Eu não creio, nem que seja da vontade de quem dirige, por exemplo, a Petrobras, fazer aumentos de gás de cozinha, que vai chegar a R$100 esse ano. Mas é claro que ele também não consegue controlar. E nós não temos força para controlar se não tiver um Estado que tenha força. E para isso, tem que ter gente de verdade que possa ter sensibilidade de poder, no fundo, voltar a conquistar a confiança do povo. Essa é a nossa tarefa. Difícil, mas de verdade, se não fosse para nós, não seria difícil. Eu também não conheci nenhuma tarefa para a gente que é fácil. Então, esta é a nossa tarefa. Eu tenho certeza que nós vamos fazer uma caminhada daqui, como vocês usaram essa expressão. É uma caminhada para outros lugares, a gente viu as repercussões disso em todo lugar. Quando somam os nossos dois partidos, todo mundo fica um pouco ligado, quem não é da política, mas quem é da política, ou quem tem noção política, sabe o que isso quer dizer. Quer dizer, de cara, um tempo de televisão e uma força política maior, por exemplo, que o maior partido do Brasil, que é o PT. É um grande partido, mas nós dois juntos somos maiores que o PT, em todos os números, não é? E nós temos que conviver, temos que reconhecer diversos méritos que eles também têm, claro, mas, sinceramente, nós não somos obrigados a ficar subjugados a nada. Porque não existe na política essa coisa o histórico da vida. Não existe. Se fosse assim, nunca haveria mudança. Se fosse assim também, sinceramente, não teria nem Bolsonaro. Qual é o histórico? Quem conhecia alguém que era do 17? Ninguém sabia o que era o 17, não é? Essa que é a verdade. Então, por isso, amigos, aqui todo mundo está compreendendo, né? As pessoas sabem. Esse aqui é a porta, a chave de uma porta que não é para São Paulo, é para o Brasil. E eu sei que esse caminho que a gente vai trilhar é do tamanho dos nossos sonhos. Por isso, eu quero agradecer muito a todos vocês pela gentileza de estar aqui hoje, pela deferência de vocês todos de nos acompanhar aqui. Pedir desculpa porque, enfim, como a gente era para fazer uma coisa menor, acabou ganhando dimensão. E pedir desculpa a tantos amigos que eu sei que estão aqui, vários candidatos a prefeitos, enfim, de todo o estado de São Paulo e de outros lugares. Agradecer muito e dizer que a gente tem que estar à altura dos desafios que a gente se impõe, né? É uma expressão importante. Se você não quer o desafio, você não precisa estar à altura. Agora, quem aceita o desafio tem que estar à altura. Quando a pessoa trata comigo, sabe, vai ter problema, é sempre difícil, tem as vantagens e desvantagens, mas tem palavra. Aqui tem palavra. Está combinado, está combinado. Um abraço, viu?